Olá, eu sou o pastor Juscelio Félix e estou aqui para mais uma reflexão da Palavra de Deus. Antes, porém, quero convidar você a se inscrever no nosso canal e também compartilhar esse vídeo, ativar o sininho para que você receba uma notificação todas as vezes que a gente lançar algum conteúdo novo, tá certo? Vamos então à reflexão da Palavra de Deus. Eu estava meditando no texto de 1 Samuel capítulo 17, quando narra a afronta do gigante Golias contra o exército do povo de Deus. Os filisteus estavam em guerra contra o povo de Deus e o gigante Golias afrontava o exército, convocando que do meio do exército do povo de Deus saísse um homem só que lutasse contra ele. O que me impressiona é que o rei Saul e o seu exército estavam acovardados, estavam assustados, estavam com medo. Em alguns momentos da vida, de fato, há problemas, há circunstâncias, há situações que nos causam medo. Em meio a tudo isso, surge Davi, ordenado pelo seu pai para que levasse pão, queijo para os seus irmãos, para o comandante, e que trouxesse também notícias de como estavam as coisas no campo de batalha, e que trouxesse também notícias do rei. Ao ouvir a afronta do filisteu, Golias, o gigante, Golias de Gade, Davi se dispõe a lutar contra ele. É nesse momento que eu recebo do céu uma revelação que eu quero transmitir a você. No momento em que Davi, cheio de coragem, cheio da presença de Deus, cheio da unção de Deus, se dispõe a lutar contra o gigante, ao invés de receber incentivo, motivação, encorajamento, ele recebe palavras que o diminuem e que o desestimula de enfrentar o gigante Golias e defender o povo de Deus. Percebe que, e antes que a gente dê continuidade com referência ao texto, eu não vejo diferença de algumas situações na nossa vida. Quando a gente às vezes conta um sonho para alguém, quando às vezes a gente revela um projeto que está no nosso coração e a gente conta para algumas pessoas, ao invés de recebermos encorajamento, ao invés de recebermos motivação, estímulo para que a gente possa avançar e conquistar o alvo, pessoas se levantam, pessoas até do nosso próprio convívio e dizem, você não pode, você não é capaz, você não tem condição. Percebe o texto da palavra de Deus em 1 Samuel capítulo 17, que quando Davi chega e começa a conversar com os soldados a respeito do que está acontecendo, da afronta que o povo de Deus está recebendo, o irmão de Davi, Eliabe, ele ouve, o irmão mais velho de Davi, ouve que Davi estava conversando, buscando informações a respeito de toda aquela afronta. Eliabe se aproxima de Davi e diz, irado, e diz a Davi o seguinte: por que você veio aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? E ainda o acusa de presunção e diz, bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Primeira palavra negativa que Davi recebe quando se dispõe a enfrentar o gigante é do seu próprio irmão, dizendo que ele não deveria estar ali, que ele é presunçoso, que ele é vaidoso e que ele não tinha nenhum motivo, nenhum direito de estar onde ele estava naquele momento. A segunda palavra negativa que Davi recebe é do próprio rei. Quando ele é então levado até o rei,
quando Davi diz ao rei: ó Saul, não desfaleça o teu coração, versículo 32 do capítulo 17, não desfaleça o teu coração, ou não desfaleça o coração de ninguém por causa do gigante. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Era nesse momento para Saul festejar, celebrar, vibrar de alegria, porque em meio a toda aquela afronta surge alguém para pelejar, para guerrear, para defender o exército do povo de Deus. Porém, ao contrário disso, o próprio rei Saul diz a Davi: ô Davi, contra esse filisteu você não pode pelejar. Você não pode pelejar com ele ou contra ele, porque você é inexperiente, porque você é moço, e ele, homem de guerra desde a sua mocidade. Percebe que o rei Saul, ao invés de estimular, ao invés de incentivar, ele joga meio que um balde de água fria sobre o coração de Davi. Você não é capaz, você é inexperiente, você não pode. Quem é você para lutar contra esse gigante, experiente em guerra desde a sua mocidade? E você, Davi, quem é? Um moço, alguém muito novo, alguém que não tem preparo, alguém que não foi preparado para isso. Percebe a segunda palavra de desânimo ou de desencorajamento que Davi recebe quando ele se dispõe a lutar contra o gigante? Primeira palavra é do seu próprio irmão, o mais velho, Eliabe. A segunda palavra negativa que Davi ouve é do rei Saul, dizendo que ele não era capaz. Inclusive tenta vestir em Davi uma roupa que não é original dele, uma roupa que não cabia nele, uma roupa com a qual Davi não estava acostumado a vestir. Terceira palavra de desânimo que Davi ouve é do próprio filisteu. No versículo 42 do capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. E olhando, versículo 41, o filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia adiante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Preste atenção que agora é o próprio gigante dizendo a Davi. Há uma sequência de palavras negativas, há uma sequência de palavras que desestimula, há uma sequência de palavras que provocam desânimo, fraqueza diante dos obstáculos da vida, diante dos gigantes que nós enfrentamos no dia a dia. Mas eu fico muito alegre ao ver a reação de Davi. Davi não se curva diante do seu irmão que o despreza, que o tem como presunçoso, mas o versículo 30 diz que Davi se desviou dele para outro e falou conforme aquela palavra. Davi se desviou das palavras de desânimo que o seu irmão lançava contra ele, das suas palavras de acusação. Davi se desviou disso. Davi não se apegou às palavras de maldição que Eliabe lançava contra ele, o tendo por presunçoso. Davi também não para diante de Saul quando o despreza e diz: você não é capaz, você não é experiente, você é muito novo, você não tem preparo, você não tem condição, e ainda tenta colocar as suas armaduras em Davi. Davi simplesmente
tenta usar aquilo e percebe que não dá para andar desse jeito, não dá para se locomover desse jeito, sem ser ele mesmo, ô glória, sem entender o chamado de Deus para a sua vida. E aí a Bíblia diz que ele tomou o seu cajado na mão, versículo 40, e escolheu para si 5 seixos ou 5 pedras do ribeiro, as colocou no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Davi também não parou diante das palavras de Saul, que causava nele desânimo, que poderia causar nele desânimo, fraqueza, medo, mas ele sabia qual era a arma com a qual ele poderia vencer o gigante filisteu. E agora resta as palavras do filisteu, que além de desprezar Davi pela sua pseudo ou na visão do gigante, inexperiência, incapacidade, inabilidade, o que acontece? Davi então diz ao filisteu, ó, você vem a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. Olha que coisa linda. E o versículo 46 diz assim: e hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te farei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Davi não foi enfrentar Golias em nome de Saul. Davi não foi enfrentar Golias em nome do trono, em nome das recompensas que Saul estava oferecendo a quem vencesse o filisteu. Mas Davi foi ao filisteu lutar contra ele em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Por que Davi fez isso? Porque Davi não se esqueceu da mesa posta no capítulo 16 do mesmo livro. Havia uma mesa posta, um jantar preparado e uma unção para ser derramada, ao ponto de Samuel, Jessé imaginarem que aquele que ia receber a unção era alguém, na visão deles, muito importante, alguém na visão deles que tivesse destaque, mas o próprio Deus disse a Samuel: Samuel, não atentes para a aparência, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu sondo o coração. Havia uma mesa posta e muita gente pronta para se assentar à mesa, mas Deus determinou uma regra e disse: ninguém se assenta à mesa antes que o menor chegue, porque quando passaram todos os filhos de Jessé e Deus não havia escolhido nenhum deles, o profeta Samuel pergunta a Jessé e diz: porventura acabaram-se os mancebos, não tem ninguém mais dos seus filhos? E aí Jessé se lembra de Davi e diz: tenho mais moço, tem Davi, mas ele está no pasto cuidando das ovelhas. E então a ordem é dada: ninguém se assenta à mesa enquanto ele não chegar. E a Bíblia diz que quando Davi chega, glórias ao nome de Jesus, Davi chega no versículo 12 do capítulo 16, versículo 11 do capítulo 16 diz: disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui.
Versículo 12: então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é esse mesmo, ou porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite, ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Davi só enfrentou o gigante porque se lembrou da mesa, se lembrou da unção que um dia foi derramada sobre ele. Eu estou trazendo essa reflexão aqui para dizer a você: cuidado com as vozes que você tem ouvido. A quem você tem dado ouvido? São pessoas que te estimulam, são pessoas que te motivam, são pessoas que te encorajam, são pessoas que acreditam no seu chamado, na sua vocação, no talento que Deus te deu? Ou você tem dado mais ouvido àqueles que dizem que você não pode, que você não é capaz, que você não é suficiente, que você não tem preparo? O apóstolo Paulo disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A pergunta que eu quero deixar para sua reflexão nesse momento: a quem você tem dado ouvidos? A Eliabes, a Saul, a filisteus, de sobra, para te desestimular, para te entristecer e para te desanimar. Mas tem Samuel pronto, com azeite na mão, para derramar sobre a sua cabeça, para dizer que você é capaz. Há pedras no ribeiro que você pode buscar, há fundas e alforjes prontos para ser usados como instrumentos nas tuas mãos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Cuidado com as vozes que você tem ouvido. É a palavra que Deus tem colocado no meu coração para transmitir a você. Vozes que te desanimam, vozes que te deixam para trás, vozes que dizem que a sua casa não vai para lugar nenhum, vozes que dizem que o seu filho vai morrer nas drogas, vozes que dizem que o teu casamento não tem esperança, vozes que dizem que você nunca vai chegar aonde Deus disse que você vai chegar. Eu quero nesse momento dizer a você que você é capaz, que você pode, que esse gigante é nada, porque com o Senhor você é maioria. O próprio salmista disse: com o Senhor eu salto uma muralha, eu passo pelo meio de um esquadrão. Cuidado com as vozes que você tem ouvido. Comece a filtrar, Tem muita gente que é igual esponja, absorve tudo que ouve, guarda tudo que ouve, e aí fica um coração amargurado, triste, desanimado, desestimulado. Mas o Senhor quer que você deixe de ser esponja e passe a ser filtro. Comece a filtrar o que ouve. Faça que nem Davi, se desvie das palavras dos Eliabes, se desvie das palavras dos Saús, se desvie das palavras dos filisteus, dos Golias da vida, e se apegue àquilo que Deus falou a seu respeito, se apegue àquilo que Deus declarou ao seu respeito. Isaías diz, Isaías 14, 27, porque o Senhor dos exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? A sua mão estendida está, quem, pois, a fará voltar atrás? Comece a dar ouvidos à voz de Deus e aquilo que Deus já determinou a seu respeito através da sua palavra. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça prosperar o seu caminho e que Ele te encoraje e te capacite para que você alcance o propósito que Ele já determinou ao seu respeito. Os gigantes da vida não resistirão diante de você, porque a palavra de Deus diz que maior é o que está conosco do que os que estão no mundo. Deus te abençoe.